Papo de Ciência. Alô, terráqueos! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Ciência. Eu sou o Lucas Verão e tenho aqui a presença dele, meu esplêndido Bruno Moser. E eu estou aqui em frente a esse Ilex Paraguariensis Lucas Verão. Pra você que não pegou a referência, tem esse conteúdo. Tem. No nosso, tem. A gente falou sobre verdade, Ilex Paraguariensis, falamos. que é esse aqui, ó. Nossa erva mate. Seja bem-vindo, Eu sou sua erva Lucas. mate, cara. Você é tudo não na minha vida. tinha como ter um adjetivo melhor. Você é tudo da minha vida, Lucas. E aí, preparado pra mais um Papo de Ciência? Tô até de verde, cara. Olha, demais. eu não dou ponto sem bola. Mas ó, hoje antes da entrevista, vamos para o nosso Giro de Notícias. Bruno, bora pras notícias? O que é que você caçou aí com a sua tarrafa digital, Lucas? Cara, eu tenho uma aqui que é bem doideira. Vamos pra ela, nossa primeira. Bora. Tuvalu quer se digitalizar para escapar do aquecimento global. Repete, por gentileza. Tuvalu. Não conhece Tuvalu? Não. Você não conhece os tuvaluenses? Ah, é um lugar? É um lugar, Ah. é um conjunto de ilhas, é um arquipélago. Onde isso, Ali Lucas? perto da Nova Zelândia. Ah, eu Perto pensei que da era Nova ali perto de Rio Verde, New York ali. Não é ali perto, não. Um pouquinho longe até Tá bom, dali, tá pra falar a bom, tá verdade. O Tuvalu é um pequeno país formado por um conjunto de ilhas do Oceano Pacífico e está se tornando a primeira nação digital do mundo. A medida é uma resposta à ameaça do aquecimento global que está causando o aumento do nível do mar. Eita! Pois Polêmica, hein? Quando o mar subir, Tuvalu vai ser o primeiro lugar a desaparecer. Ixi. Exatamente. De acordo com o primeiro-ministro de Tuvalu, Kauzia Natano, falando totalmente Do Olimpo. do jeito que eu li aqui. Exato. A nação está se preparando para um futuro em que sua terra física poderá desaparecer. Atlântida. Por lá, a nação está a apenas 5 metros do nível do mar e corre o risco de ser engolida pela água. É, 5 metros do nível do mar é nada mesmo, né? 5 metros é 2 andares. E olha de uma casa. lá. É Olha muito lá, pouco, choveu cara. um pouquinho mais, já era. Pois é, cara. O governo de Tuvalu está investindo fortemente em infraestrutura e já oferece serviços públicos online, como educação, saúde e serviços governamentais. A ideia é que um dia até as eleições ocorram no país digital. Nessa semana foi anunciado que as autoridades de Tuvalu já fizeram um mapa tridimensional das 124 ilhas e ilhotas que compõem o território e estão desenvolvendo um passaporte digital para a população. Pera aí, mas calma aí. Mas as pessoas vão morar onde? A hora que não Elas vão tiver ter que ir mais. pra outro lugar. Ou fazer plataforma flutuante ali em cima, sei lá, tá ligado? Porque vai subir se o mar continuar subindo. Elas vão ser habitantes daquele país, cidadãos Em outro daquele lugar. país, mas em outro lugar. Digitalmente apenas lá. O ministro da Justiça, Comunicações e Relações Exteriores, Simon Kolf, disse: o som da linguagem dos nossos filhos, a sabedoria das histórias dos nossos avós ou as danças vibrantes dos nossos festivais serão todas digitalizadas e se tornarão parte da nossa arca digital. Doideira. Caramba, hein? Doideira, né? Ó, isso é Matrix isso aí, hein? Isso é muito coisas do mundo moderno, né? Tipo, digitalizar um país. E aí, todo mundo vai morar no The Sims? Como que é? Que você é isso foi aí? expulso do seu país por medidas, né, territoriais e tal, porque a água ergueu, você tem que ir pra outro lugar, não tem como você continuar morando lá, tá ligado? Daí o país, a ideia é continuar o país, mesmo que o país físico não exista. Nossa. Mas ó, uma curiosidade aqui. Os tuvaluanos recebem todos os anos cerca de 10 milhões de euros pra não fazer nada. Uma grande parte da fortuna do arquipélago vem do licenciamento do domínio de internet .tv, existente desde a década de 1990, quando a União Internacional de Telecomunicações abriu aos países uma sequência de caracteres para colocar no final de seus endereços da web. Ou seja, a gente tem o nosso .br, certo? .com.br ou .gov.br, seja o que Isso. for, porque é um acordo internacional. E que define o que é Brasil. Tuvalu ficou com TV, que é um dos mais cobiçados da internet. Porque, por exemplo, se a Claro vende TV e ela quiser botar o claro.tv, tem que pagar pra Tuvalu. Ah, sensacional, hein? E aí uma das grandes coisas de dinheiro do país é o domínio da internet, cara. Olha que doideira. O domínio de Tuvalu passou a ser um dos recursos mais valiosos do país. As receitas adquiridas por esse domínio são esse pacote destinado ao governo, mas se Tuvalu acabar, o domínio pode acabar também. Então tem que manter esse país em pé aí pra não perdermos o .tv. Gente, que reviravolta. Quanta informação de um lugar, né, cara? Quanta informação. Olha, Tuvalu... Reviravoltas. Reviravolta. Ou seja, vai acabar o país, estão tentando fazer o país virar digital de uma vez... E ainda tem o negócio de que o país é digital aí com o negócio do TV.tv, né? Já que, é. Por sorte, vai, TV de BR, né? TV caiu ali, já tava até Verdade. conectado com esse negócio de internet.
Muito bom, muito bom. Bora pra nossa próxima notícia aqui. Essa meio... Eu gostei dessa, Lucas. Gostou? Essa aqui já é meio ficção científica, Qual? apesar de ser mundo real. Espécie de golfinho tem novo sentido. Detecção de campos elétricos. A gente Tipo, respira, Homem-Aranha? a gente vê, a gente tem tato, olfato, né? Tem tudo isso. E o golfinho também tem a detecção de campos elétricos. Meu Homem-Aranha, meio sentido aranha, você tá falando? Mas eu acho que a gente tem esse sentido também, Lucas. Não. Ué, enfio o dedo na tomada pra você ver. Não é um campo, né? Os cientistas testaram se 2 golfinhos nariz de garrafa, aí vem o nome biológico aqui, ó. Sei. Tursiops truncatus. Conheço esse. O Heriberto conhece muito esse. O Heriberto conhece. Conseguiriam achar um peixe enterrado no fundo do mar arenoso e constataram que os animais são capazes de detectar campos elétricos. O achado partiu de uma suspeita sobre as covinhas dos golfinhos, que surgem após caírem os bigodes dos focinhos dos filhotes. Ficam Claro, isso é uma óbvio. covinha ali, o cara falou, Sim. Toda vez que você vê um golfinho nariz de garrafa, você vê pensa essas nas covinhas. Claro. Ao examinar de perto as covinhas, os cientistas notaram que elas são parecidas com as estruturas que permitem aos tubarões detectar os campos elétricos. Sim, porque os tubarões também detectam campos elétricos. Guido Den Hart explica: a sensibilidade a campos elétricos fracos ajuda os golfinhos a procurarem peixes escondidos em sedimentos nos últimos centímetros antes de abocanhá-los. Segundo os especialistas, isso contrasta com o tubarão e estrelas do mar supersensíveis, que sentem essa diferença mais longe, de 30 a 70 centímetros de distância. Caramba. Ele continua: essa habilidade sensorial também pode ser usada para explicar a orientação das baleias dentadas. Nome biológico? Odontocete. Odontocete, eu conheço essa. Ao campo magnético da Terra. Ou seja, porque as baleias se guiam, né? O mar é o mar lá, tá lá, aberto. E elas se guiam de algum jeito. E a galera tenta identificar como que é. Uma das possibilidades é essa, que usam o campo elétrico pra criar um mapa da Terra. Sensacional, tá, hein? Os golfinhos nadando por áreas fracas do campo magnético terrestre a uma velocidade normal poderiam gerar um campo elétrico detectável por todo o corpo. Se os animais nadarem ainda mais rápido, é ainda mais provável que sintam o campo magnético do planeta, permitindo-lhes usar o seu sentido elétrico para navegar pelo mundo usando um mapa magnético. Onde é que você tá achando essas notícias, Lucas? Você tá andando por... Você tá na Deep Web, né? Sabe o que é isso, Bruno? É ciência. Estamos agora aqui com a professora Denise Brentan. Seja bem-vinda, professora. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer a gente falar um pouquinho de ciência. Opa, com certeza. A conversa vai ser boa. A Denise Brentan da Silva tem graduação em farmácia pela UFMS, mestrado em química orgânica também pela UFMS e tem doutorado em ciências, produtos naturais e sintéticos pela FCRP da USP e pós-doutorado pela FCRP da USP também. Boa. Atualmente é professora na UFMS e líder do grupo de pesquisas LAPNEM. É isso mesmo? Esse é o nome? LAPNEM? O Laboratório de Produtos Naturais e Espectrometria de Massas. Foi professora convidada na Universidade de Münster. Pera, repete. Münster, na Alemanha. Estou Duolingo. E atua nas áreas de Química de Produtos Naturais, Espectrometria de Massas e Metabolômica. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Maravilha, a conversa vai ser boa. E a gente tem muita coisa muita palavra que já rolou aí que a gente tem que ir desvendando, Destrinchar né, elas, né? Destrinchar elas. Ó, você é o líder no grupo de pesquisa no Laboratório de Produtos Naturais de Espectrometria de Massas. Tá, como é que você faz pra explicar isso de um jeito mais fácil pra quem tá lá em casa assistindo o nosso programa? Vamos lá, eu vou começar pelo mais fácil, que é produtos naturais. Né? Isso aí tá legal. Produtos naturais, então, quando a gente quer se referir àquelas substâncias químicas que estão lá dentro, estão nas plantas, pode ser produzido por um animal, por um inseto, aí a gente pode até conversar um pouquinho que tudo rola química na natureza. Todas as comunicações que você imaginar, rola química, tá? Defesa, comunicação, proteção contra raios ultravioleta, tudo envolve química. A gente pode conversar disso. Então, assim, o foco é olhar essas substâncias na natureza, por isso que chama produtos naturais, usando espectrometria de massas. Aí, a espectrometria... Mas é aí que tá a palavra, né, Bruno? Essa é a palavra. É difícil. Mas para descomplicar e tentar explicar o que é uma técnica onde aquela substância que está lá dentro, né, do organismo, da célula, do tecido, eu tenho que pegar aquela substância e eu tenho que saber quem é ela, qual é a sua estrutura. Então essa é uma técnica que eu pego aquela substância, literalmente, eu faço ela voar. Então eu vou transformá-la num íon.
E aí esse íon, eu quebro ele pequenininho, em vários pedacinhos, e é como se fosse um quebra-cabeça, onde eu encaixo cada pedacinho da substância, porque eu quebrei ela em vários pedaços. Aí eu chego numa estrutura e falo, então, a partir desses pedacinhos, é essa substância que tá lá dentro. Entendi. Por que que a gente precisa saber da estrutura? Qualquer coisa que você imaginar que a gente vai utilizar para fármaco, para um alimento, a gente precisa saber a estrutura, né? Para saber o perfil de se ele absorve, se ele não absorve, se é tóxico, se não é. Ou você achou uma substância que pode virar um medicamento, um fármaco. Então você precisa, por exemplo, talvez sintetizar ele. Então você tem que saber a estrutura correta. Então a estrutura química, a gente falar exatamente como ela é um passo primordial para qualquer coisa que a gente for fazer com produtos naturais. Eu acabei de pensar num exemplo aqui. Vamos ver se eu tô certo, se eu tô errado. Você quebra ele, então, pra poder saber como montar de novo. É tipo se eu pegar e aprender a desmontar meu computador, depois eu vou saber como que eu monto ele. Porque eu lembro que eu fui desmontando de tal jeito, eu posso saber remontar. É isso? É por aí. Porque na verdade, assim, quando a gente olha ela, por exemplo, eu vou pesar, é uma balancinha, massa, assim, eu transformo a substância num íon, eu ponho ela na balancinha. Aí eu vou saber que, por exemplo, essas moléculas, ela tem um peso X. Tá? Só isso. Aí, a partir dos pedacinhos dela, eu vou juntar as informações, montar um quebra-cabeça pra eu ter a imagem dela inteira, pra eu saber exato, ela é assim. Entendi. Então, assim, eu sempre brinco com os meus alunos que eu dou disciplina, né, envolvendo essas técnicas de caracterização de estrutura química. Eu sempre brinco, eu falo assim, olha, um quebra-cabeça, cada peça tem o seu lugar. Exato. Se você forçar e bater lá pra aquela peça entrar naquele lugar, vai estar errado. Então, a estrutura química também funciona assim. Entendi. Então, é um conjunto de técnicas que a gente tem. Massas é uma delas. E aí, por que essa técnica, ela é tão difundida hoje? Por quê? Porque é uma técnica que a gente consegue... Eu brinco também, eu falo cheirograma. Eu consigo pegar aquela substância que tem uma quantidade muito pequena e enxergar ela. Então, tem técnicas que eu não consigo ver. E com ela, eu vou conseguir enxergar. Entendi. E aí, eu consigo saber quem é a sua estrutura, onde tá. E aí, a gente começa a desvendar essa química. Tá? E aí... Sensacional, hein? E por que é importante, né? Então, eu ia perguntar nisso, né? Tipo, você quebrou, mas pra quê, então, mas calma, mas calma. Foi lá, quebrou o negócio tudo, fez o... Mas calma. Antes de falar por que é importante, porque o que eu vou perguntar antes, acho que ajuda. Porque a gente tem que saber pra saber por que é importante. O que é metabolômica? É verdade. Aí a senhora explica por que tudo isso é importante. Tá, vamos lá. Aí a gente tá na era que a gente fala assim, a era ômica. Érica? Era ômica. Esse ômica, igual da metabolômica, tem o finalzinho ômica. Tá. Então tem proteômica, tem transcriptômica, tem várias técnicas de que a gente fala ômica. Eu acho que ela inventou essas palavras. Né? Pior que não. E aí, metabolômica é quando eu quero olhar para aquele monte de substâncias de baixo peso. São substâncias pequenas que estão lá dentro da onde eu estiver analisando. Então, pode ser uma célula, pode ser uma planta, pode ser um animal, tá? Um inseto. Então, eu vou olhar para aquelas substâncias de baixo peso. Então, por exemplo, se eu quiser, eu vou proteína. Porque qual que é a diferença proteína e o que a gente estava falando dos produtos naturais, esses metabólitos? O produto natural, ele, né, o metabólito secundário, ele é pequenininho e a proteína é desse tamanho. Né? Então, ela é grande. Então, aí eu tenho uma técnica de ômica, a gente chama proteômica. Então, quando eu falo metabolômica, eu olho para essas estruturas. Entendi. É claro que assim, ela falou que a proteína é grande naquela escala, né, Bruno? Na escala comparada ao que é a metabolômica. Gente, que maravilha eu sair daqui hoje falando assim, gente, porque é o seguinte, você tem que entender que a proteína, ela é grande. E a metabolômica... Nossa, eu vou me achar muito falando essas coisas. Mas por que fala isso pro seu Uber, pra você ver se ele não assusta. Exato, Tô falando aqui com o cara... Você é químico? Claro. Professora, por que isso é importante? Tudo isso é importante? Tá. No passado, eu vou contar um pouquinho da história pra gente tentar entender a importância. No passado, a gente demorava muito tempo para descobrir uma substância-alvo. O que é uma substância-alvo? Eu falar, olha, essa aqui é a cerejinha do bolo. É ela que vai ser... vai ter uma propriedade, por exemplo, anti-inflamatória, ou ela vai combater bactéria. Essa que eu tenho que ir atrás. Então, quando a gente chegava nisso, aí tinha todos os outros passos para determinar a estrutura, que antigamente demorava muito. Então,
Então a gente tem hoje fármacos que a gente demorou 10 anos para chegar numa estrutura. Então você imagina a indústria esperando você. Falei, e aí, qual que é a estrutura? Então hoje a gente avançou nessas técnicas, a gente faz, com piscar de olhos a gente determina a estrutura muito mais rápido. E a metabolômica, agora, ao invés da gente ficar olhando uma coisinha aqui, uma substância aqui, outra ali, a gente pega e olha todo mundo junto. Então, a gente brinca, a gente fala que a gente tem uma visão holística, que é uma visão, assim, de um todo. Geral, né? E aí eu consigo começar a inferir coisas muito mais rápidas. Por exemplo, eu posso usar a metabolômica para enxergar esse monte de substância que correlacione com alguma propriedade que eu tô querendo. Por exemplo, para combater bactéria patogênica pra gente. Porque eu quero achar um fármaco. Eu posso usar a metabolômica, aí eu vou fazer isso mais rápido com a metabolômica. Ou eu posso pegar essa metabolômica e usar para entender alguma coisa da natureza. Por exemplo, eu trabalho também com ecologia química. Então eu começo a entender a comunicação química na natureza. Então eu começo a usar essa técnica para olhar o todo e falar, olha, esse grupo aqui de substâncias, ou a substância, quando a planta é atacada por um herbívoro, produz essa substância para se defender. Então, ela pode ser um possível alvo para eu desenvolver um produto. Mas isso me puxa uma pergunta, professora, que é a seguinte. Como é que você escolhe? Você sai olhando as plantas e fala assim, gostei dessa aqui. Vou quebrar ela e ver se ela funciona para algo. Ou você ouve alguém falando assim, não, minha tia falou que a babosa é boa pra nananana. Daí você fala, vou lá procurar pra ver se a babosa é boa pra isso mesmo. Como que é o processo de escolher esses produtos naturais? Tá. A gente tem várias estratégias. Claro que aleatório, como você falou, eu vou pegar um grupo de plantas. Hoje, como a gente tem muito dado já na literatura, então, por exemplo, a gente classifica as plantas em famílias, por exemplo, né? Então, eu sei que, por exemplo, aquela família produz alcaloide, que, por exemplo, tem gente que foca suas pesquisas na busca dessa família, desse alcaloide para desenvolver, por exemplo, um anticâncer. Entendi. Substâncias que possam ser usadas para tratar Alzheimer, por exemplo, Parkinson. Então, você olha aquela família e busca. Já tem um cardápio, né? Isso, Mesmo que a planta não tenha sido estudada, mas ela tá lá naquele rol lá da família. A probabilidade é maior de ter, né? Isso. Ou um outro lado é a gente usar essa informação que você falou, que é super importante. Então, a gente chama de... O boca a boca? Isso. Etnofarmacologia, mas não é de uma pessoa, claro, sim, né? Sim. Então, assim, são conhecimentos que são passando de gerações em gerações. Sim. Que assim, eu tenho uma grande preocupação até, porque isso a gente chama de conhecimento tradicional, né? Então a gente tá perdendo isso, né? Nas gerações mais novas. E é tão bonito essa ciência, porque quando a gente usa uma planta que muita gente, né, ao longo da história usa para tal coisa, você pode estudar ela e, olha, é muito difícil a gente não conseguir encontrar aquela propriedade. Porque ela já veio meio... avalizada. Exato. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai confirmar, vai estudar os efeitos tóxicos, porque às vezes, né, pode ter coisas tóxicas. Sim. Então aí a gente vai confirmar. Então a gente tem um exemplo lindo, que é do IP. O IP, então assim, a população no Pantanal ribeirinha usa para picada de cobra. Então eles arrancam, né? Mas usa o quê? A casca. A casca da árvore. Amarga a paca. Chega até a doer, de tanto que é amarga. Eita. E aí a população usa para picada de cobra. Então, assim, quando você é picado pela cobra, você desenvolve uma resposta inflamatória exacerbada, né? Muito intensa. E aí a gente foi estudar. E belíssimo. Ele tem uma alta propriedade anti-inflamatória, a gente achou a substância. Então, bate com o que a população utiliza. Aí a gente foi estudar, se a substância é tóxica. Então, a gente faz os ensaios, né? Se não é. Se ela poderia, por exemplo, virar um fármaco. Entendi. Então, é isso que a gente faz. Papo de ciência. Professora, mas olha só, que maravilha a senhora dentro do laboratório, fazendo várias pesquisas, mas tem um outro lado da professora Denise, que é o seguinte, empreendedora também, é isso? Me conta essa história dessa startup, é uma startup, né? Isso, é uma Diga startup. tudo, professora, que eu tô curioso pra saber. Bom, vamos lá, eu vou começar um pouquinho, assim, antes até da UFMS. Claro. Então, na minha carreira, quando eu tava lá na USP em Ribeirão, né, eu tive o prazer de trabalhar numa startup.
Então foi a primeira, aquela época, assim, a gente mal se falava em startup, ninguém sabia direito e todo mundo tinha medo. Parecia que a universidade morria de medo. Mas já formada, já trabalhando. Já formada, tá. Eu trabalhei, fiquei bastante tempo lá nessa startup. Mas peraí, que você falou naquela época... O pessoal de casa pode parecer 40 anos atrás. Quanto tempo atrás? Foi 2013, por aí, entendeu? Mas já passou uma década. É que uma assim, década a USP já estava fazendo um processo forte para startup, para inovação. Então, porque hoje a gente está vendo aqui, né, no nosso estado. Sim. Então, assim, mas naquela época, assim, no Brasil a gente tinha poucas universidades que facilitavam essa interação da academia com as indústrias. Uhum. E aí, nesse meio tempo, aí na época eu tive projetos lá, eu tive acesso a discutir, entender um pouco a dor da indústria. Por que eu falo a dor da indústria? Porque às vezes a gente tem milhões de ideias no laboratório. A gente fala, nossa, isso aqui... Aí o cientista é meio romântico, sabe? A gente se apaixona pelo que a gente descobriu. Mas tem que ser, eu acho que é um caráter importante. Não, tem, claro que tem. Mas ao mesmo tempo a gente também tem que ser o pé no chão e realista quando você quer empreender pra olhar e falar assim, isso aqui tem sucesso, tem futuro. Sustentável, vai dar lucro. Não. E aí quando eu vim pra cá, acho que eu já tinha essa visão. E aí, nessas minhas andanças, eu cheguei aqui, sempre trabalhei muito com planta. Eu comecei a estudar os seres que a gente não enxerga. Qual? Os micro-organismos. Sim. E aí, assim como a gente tem nossa microbiota, então a gente tem, né, no nossa pele, no nosso aparelho digestivo, que é super importante para nossa saúde, né? Então, eu comecei a estudar esses micro-organismos que estão dentro das plantas. Peraí, dentro ou dentro? Dentro. Mas a planta não tem estômago. Não, mas ela tá dentro onde? Dentro dos tecidos. Entendi. Então, você corta uma folha, dentro da folha, lá dentro tem micro-organismo. Caramba. Que é a microbiota deles. Entendi. Então, a gente chama de endófitos, esse termo. Olha, endófitos. Legal. São micro-organismos que moram lá dentro. Então, a gente tem bactéria, a gente tem fungo. E que eles vivem ali assim como na gente. Eles vivem numa simbiose, estão conectados e que não causam doença, né? Então, se eles estarem lá todos conectados, não vão causar doença. Então, é isso que eu comecei a estudar. E aí, nessas minhas andanças, acho que Pantanal é um lugar incrível. Não só com relação à biodiversidade, mas porque são espécies que são muito estressadas. Você imagina você uma planta e você não corre, né? Não. Você não corre. Estacionária. Exato. Então, como é que você vai se defender? Mas a planta e eu, a gente tá junto nessa de não correr. Você também, né? Eu também tô igual uma planta. Também estacionário. Então, tudo a planta vai responder por química. E aí, ela tem os micro-organismos lá dentro também, que vai ter que aguentar aquele estresse, que é fogo. De repente, tem enchente, né? Água. Foi a primeira coisa que eu pensei. Né? E depois seca tudo. É verdade. De não ter água. Então, você imagina que são indivíduos únicos pra gente estudar. Por isso que a gente tem que preservar. Bom, e aí, a gente descobriu alguns micro-organismos. Eu nunca tinha pensado por esse aspecto, cara. Por isso que são indivíduos únicos. Por exemplo, se eu pegar a mesma planta que eu tenho no Pantanal e eu tenho ela em outro bioma, elas com certeza não têm a mesma, né? O microbioma que a gente chama, que são os micro-organismos. E aí a gente quase não tem estudo, tá? Do Pantanal. Por isso que eu volto a falar. A gente tem que preservar. E aí eu gosto de estudar umas plantas que são muito estressadas. Mesmo estando lá, são estressadas, assim, ao extremo. Então, nessas andanças, a gente descobriu um micro-organismo que produz um corante. Eita. E aí eu falei, isso tem sucesso. Isso pode ser... É uma aplicação... Exato. Já consegue ver, né? E aí, por que a gente fundou a startup que chama Arandu Biotecnologia. Né? A Arandu, ela... nasceu, hoje ela está incubada dentro da Pantanal, incubadora mista de empresas na UFMS. E a gente também está no SESI, né? Que a gente também tem um edital com eles. E aí a gente, com esse micro-organismo que a gente descobriu, ele produz um corante que... Aí eu posso até falar um pouquinho do mundo dos corantes. Ué, bora? Bora. Até porque... Por que é importante? Porque assim, quando eu comecei a estudar, alguém falou assim, nossa, mas... corante a gente nem para pra pensar, porque eu acho que a gente pensa muito, eu quero um medicamento. Mas o corante é muito importante, porque a gente usa em tudo. Tudo que vocês imaginarem tem corante. Então, pra produzir roupa, pra produzir brinquedo, pra produzir tinta, pra produzir alimento. A gente tem carne
que tem corante. Jesus pra ela ficar Cristo. bonita. Não sabia. Iogurte, lácteos, os medicamentos. Mas tem tá, mas peraí, corante. agora me veio uma dúvida, porque eu, pelo menos, sempre ouvi o papo de que corante é uma coisa negativa. Então, aí que eu quero chegar. Ah, tá. Porque eu já tava aqui, mas aí, calma lá. Porque assim, tem corante vários tipos de corante. Então, a gente tem os minerais, né? Que não dá pra fazer um monte de coisa. Porque você tem... Dependendo do que você vai fazer, por exemplo, ele tem que... você tem que pôr aqui na água, ele tem que solubilizar, senão você não consegue. Então, alguns minerais a gente usa muito pra fazer cosmético, né? E aí, os corantes, a gente pode... Além dos minerais, tem o sintético e o natural, tá? Sintético é isso que você falou, que aí te remete a uma coisa ruim. Entendi. E aí o Brasil é campeão. Acha aí que eu vou falar, né? Porque, o Brasil é um dos países que mais libera, em termos de número, de corantes artificiais, sintéticos, e que são prejudiciais à saúde. Eles causam câncer, causam mutação, causam diversos problemas. Só pra você ter ideia, tem vários corantes que já estão relacionados a agressividade em criança. Que isso? E dificuldade de concentração, hiperatividade. Caramba. E aí, a nossa legislação permite o uso deles. E por que todo mundo usa? Porque é barato. Sim. Sempre, né? Mas no caso, isso seria de consumir. De alimentação. De alimentação. Não, é uma indústria gigantesca. E aí que o move Brasil... o mundo, literalmente, a indústria da alimentação. É que move o mundo. Não, porque assim, se o corante for tóxico, né, de ingerir num plástico, tudo bem que a criança vai meter na boca talvez, mas eu digo assim, é mais difícil de te atingir. Mas na alimentação aí realmente é complicado, né, cara? Porque o problema é você liberar pequenas quantidades de algo tóxico. Porque você vai passando gerações e gerações e aí você vai, né? Esse é o problema, né? E aí, por que você quer usar o barato? Porque você quer que seu produto seja barato. E aí, assim, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Faça. Vocês leem o rótulo? Nunca. Então, você pode ter certeza, quando você chegar no supermercado, aquele produto mais barato, quando você vai ler o rótulo, vão ser sintéticos fatalmente. Porque hoje a gente tem natural. Hoje a gente tem natural, tá? Então a gente tem, por exemplo, o urucum, já me fizeram essa pergunta. Mas o urucum a gente consegue fazer um monte de coisa. Porque a substância, aí eu falando da química, né, a gente voltando, do urucum, se eu colocar ela aqui em água, ela não solubiliza. Aí eu não consigo fazer um monte de produto. Por exemplo, lácteos, que é o iogurte, o sorvete. Ela é muito grossa, é isso? Não solubiliza. Então, por exemplo, se eu colocar um copo de óleo e um copo de água, jogar no óleo, ela vai solubilizar. Na água, não. E aí eu não consigo fazer produto. Caramba. Não, professora, eu não quero perder tempo com relação ao seu... E aí, voltando. A sua descoberta, Isso. Aí a gente descobriu esse micro-organismo que produz um corante vermelho natural. Tá, boa. E aí o Brasil, hoje, pra fazer vermelho, a gente compra de fora. A gente tem urucum, não dá pra fazer um monte de coisa. Alguns usam beterraba, que é muito difícil, de oxida, difícil de produzir, o gosto, o cheiro, né, o terroso. Então a gente compra do Peru. A gente compra um peru que você come inseto esmagado. Eu sei qual é a cochonilha. E aí o Peru produz mais de 80% de tudo que o mundo consome, não consegue aumentar a produção. E nosso corante, em termos de propriedades químicas, é muito parecido. Então eu consigo produzir um vermelho competitivo, similar ao cochonilha, e que eu não precise ter uma área, porque para criar o cochonilha, que é essa praga, eles têm uma plantação de cactos e ele come o cactus. Então é um corante sustentável que eu produzo em laboratório, não uso nada animal na minha produção, então é um corante vegano e atóxico. E aí eu consigo fazer muita coisa. Uau, hein? Então, assim, hoje a Arandu, ela tá desenvolvendo corantes, e hoje o nosso que tá mais avançado, nosso carro-chefe aí da startup, é esse vermelho. Tá? Mas ele é baseado em quê? No micro-organismo do Pantanal, dentro de uma planta. E tem nome? O nosso corante? Isso. Pode ainda falar? Não, que a gente tá em fase de desenvolvimento. A gente ainda tá com patente, tá entrando com pedido de patente, e a gente tá terminando os testes toxicológicos para fazer registro. É segredo industrial, Mas olha, já vou deixar uma dica aqui. Tem que ser um nome indígena, que vai ficar bem legal, hein? Arandu é daí, exatamente, né? Surgiu, tanto que a nossa logozinha remete até o cocar.
Sensacional. E aí tem cores pra lembrar os corantes. Então, assim, a nossa ideia é promover saúde. Por quê? Porque, infelizmente, o Brasil usa sintético porque é liberado, é barato. Então, a gente quer fazer natural, com menos danos à saúde, tá? E parar de depender, porque a gente tá sempre dependendo da comprar, exato, do mercado escalável, externo. professora? Sim. Dá pra fazer bastante pra... Sim. E Que aí legal! a gente começa a Muito bom. produzir ele em reator. Então a gente é um tanque que você vai criar ele lá dentro. Então eu não preciso de área pra cultivar. Aí como eu te falei, não uso nada animal, não uso nenhum derivado de petróleo. E ele é totalmente solúvel em água. Lucas, será que a gente tá em frente a uma bilionária? É verdade, é verdade. Estamos agora aqui com o nosso jogo do dia. Opa, qual vai ser, Lucas, hoje? Hoje temos Quem Sou Eu? Você é o Lucas. Quem sou eu, Ah, é o exatamente. nome do jogo. Começou, acertou, ganhou já. Piada fraca, hein? Vamos começar, Lucas? Vamos lá, esse jogo ele é aquele simples, né? Aquele jogo que eu tenho aqui uma carta, uma algo que você tem que tentar adivinhar apenas com perguntas de sim ou de não. Esse é aquele jogo que é mais fácil quando você vê o funcionamento do que explicar, né? Exatamente. Mas é aquele clássico jogo lá do Bastardos Inglórios, você já viu, você sabe mais ou menos qual que é a dinâmica. Então você tem algo pra eu adivinhar o que é e eu tenho algo pra você adivinhar. Vamos ver quem consegue adivinhar em menos tempo, né? Ai, vamos lá. Quem Acho que começa? essa é a ideia. Deixa eu começar primeiro então hoje, que aí eu vou perguntando e Vamos você puxe sua carta aí, vamos lá. Já tô com ela aqui, hein? Eu sou uma pessoa? Sim. Eu sou uma pessoa, tá. Eu sou fictício? Uma pessoa fictícia? Não. Sou uma pessoa real. Sim. Eu sou um cientista? Sim. Ih, Sim. mas também é muito abrangente, né? No nosso jogo aqui, você também vai abrir. Eu sou uma mulher? Não. Tá, então eu sou um Facilita a homem. sua vida, tá? Eu estou vivo? Não. Não estou vivo. Não Já está mais morri. vivo. Eu estava vivo em 1900? 1900? Em 1900? Não tava Não? vivo, não. Não, Não tava vivo. não estava vivo. Não tinha vindo ao mundo ainda. Ainda não estava vivo, entendi. Então, não que eu estava morto, eu só ainda não estava vivo. não. Tá. Você nem tinha nascido. Sou brasileiro? Não. Não sou brasileiro. Eu sou estadunidense? Não. Sou europeu? Sim. Tá, um europeu. Ok. Aí já estamos dando uma... Cientista europeu. Eu estava vivo em 1950? Tava. 50 já tava, tá bom. Tava. Pode ir falando aí. Posso ir falando? Tá, que você começou a Pode. pegar Não, tô só conferindo aqui. Tudo bem. Tava. Deixa aí já. Não, pode ir. Eu fiz alguma grande descoberta? Putz! É? Sim. Eu já apareci na televisão? Várias vezes. Várias vezes. Você falou que eu não estou vivo, né? Estou morto. É, infelizmente. Eu já ganhei algum Nobel? Boa pergunta, hein? Vamos lá. Não. Não ganhei. Não. Eu morri antes dos anos 2000? Não. Cara, é morte recente ainda. Uhum. Um homem. Eu sou branco? Sim. Ah, já sei. Quem? Quer chutar? Não, vou continuar nas perguntas. Tá bom. Eu sofro de fibromialgia. Uma espécie de... Eu uso uma cadeira de rodas. Você passou muitos anos numa cadeira de rodas. Eu converso através de dispositivos eletrônicos que Sim! simulam a voz humana. Sim! Eu sou o Stephen Hawking. Exatamente, Lucas Verão! Nossa, cara, o Lucas é muito bom nesse negócio, viu? Não, o pior é que Qual foi o o que gancho? tava me quebrando é o não estar mais vivo. Porque eu tava, mas caramba, todo mundo que começou a vir na minha cabeça. Todo mundo... E aí quando eu perguntei da descoberta, era minha dúvida se ele era um cientista ou tipo um pesquisador científico, tá ligado? Um Carl Sagan, por exemplo, Sim, divulgador sim, científico. sim. Aí eu falei, você falou grande descoberta. Aí eu falei, puta, não, aí me ferrou. Mas aí eu comecei a pensar em quem morreu recentemente. Aí você lembrou. Aí eu lembrei dele. Ó, Stephen William Hawking foi um físico teórico, cosmólogo e autor britânico reconhecido internacionalmente por sua contribuição à ciência, sendo um dos mais renomados cientistas do século. Nasceu em 1942, 42, olha só. 50, e faleceu, infelizmente, dia 14 de março de 2018, no Reino Unido, em Cambridge. Muito bom. Consegui. Não bom. foi tanto tempo, vai? Não. Demorou um pouquinho só. É. Vamos pra Ixi, sua, agora então. pegou. Vamos lá! Deixa eu pegar sua Lucas, carta eu aqui. estou pronto. Você tá pronto? Estou Então pode prontíssimo. começar a perguntar. Eu sou um humano, Você é um humano. eu sou homem, Você é homem. eu estou vivo. Você está vivo. Estou vivo? Está vivo.
Eu sou um cientista. Mais ou menos. Boa. Eu sou brasileiro. Não. Eu sou europeu. Você é europeu. Eu não sou cientista. É, mas não é. Eu sou um pesquisador. Você não é primariamente um cientista. Eu sou um pesquisador. Você acha que é um pesquisador. Sim, você pode dizer que é um pesquisador. Eu participo de alguma instituição de ensino, universidade, eu ando por esses lugares, universidade. Sim. Ah, eu tô por lá, então. Eu tenho mais de 50 anos. Sim. Europeu, mais de 50 anos. Eu descobri alguma coisa muito, muito importante? Não. Eu sou uma pessoa pública? Sim. Eu sou conhecido por estar em outro lugar que não só a universidade? Sim. Eu sou um artista? Sim. Eu tô na TV? Não. Eu sou um artista, mas eu não tô na TV? Não. Star seria, tipo, regularmente, né? É. Não. Eu sou um músico? Sim. Ah, eu sou um músico. Tá, calma aí. Agora vamos filtrar aqui agora. Eu toco algum instrumento? Você toca um instrumento. Eu toco um instrumento... Eu toco bateria? Você... Acredito que não. Não é o seu... Eu toco guitarra? Você toca guitarra. Ah, eu faço parte de uma banda famosa? Ou fiz parte? Faz parte da banda famosa, isso aí. Fiz ou faço? Depende do ponto de vista. Tá bom. Eu tenho cabelo cacheado? Você tem cabelo cacheado. Meu cabelo tá branco? Tá. Eu toco uma guitarra vermelha? Acho que sim. Sim. Dá uma olhada. Eu acho que eu sei quem eu sou. Eu acho que eu sou o Sir Brian May. O Sir Brian May! Obrigado, Lucas. Você foi... Olha, esse jogo foi de irmão hoje, hein? Foi. Hoje foi mais tranquilo, mais light. Nossa, ai, fiquei Ficou até mais tranquilo. Da calmo. última vez o Bruno ficou nervoso. Eu fiquei aqui, nervoso porque... Bateu ansiedade. Me bateu uma ansiedade. Bateu porque ansiedade. É muita coisa pra pouco tempo. Né? Mas o agora ele me negócio do acalmou tempo aqui. quebra. O negócio do tempo quebra. Exato. É a mesma coisa que o stop. Exato. Você bota a limitação de tempo, e aqui no caso o tempo é mais um tempo de ir pra frente logo, né? Tipo, Exato, conseguir a resposta. Rende o bloco, tem que render o bloco. Mas hoje Brian também, May hoje fomos rápidos até. foi muito legal, hein? Foi. Eu acho que o seu tava mais difícil que o meu. O meu tava mais difícil? Você descobrir tava mais difícil que eu. Ah, tipo, eu foi mais difícil de achar Pelo o Stephen Hawking. Porque ele tá ali na nossa Cultura pop? Na nossa cultura, mas ele faleceu em 2018. Então faz um tempinho que ele não tá aí toda hora, Sim, né? Então por isso que eu demorei pra lembrar. Exatamente. Por isso que eu demorei, Até você não demorou muito não, que você pegou rapidinho a questão dele tá vivo, dele tá morto. Ele tá vivo, Isso me quebrou, hein? Isso me quebrou. Exato. E, inclusive te quebrou quando você falou tem mais de 50 anos, você tava esperando um não. Eu falei sim, e você... Exato. Tem mais de 50 anos. Poxa! Muito sensacional, muito bom, Lucas. Muito bom. Parabéns. Papo de ciência. Bom, ok. Mas... A senhora parou de dar aulas? Não. Tá, então só me fala uma coisa. Que hora que acorda? Que hora que resolve faculdade? Que hora que resolve empresa? Que hora que resolve família? Vai dormir que hora? Quando descansa, carrega pedra? Como que é essa rotina? Porque eu acho que essa é a parte mais legal da nossa conversa aqui, que é uma pesquisadora que também está empreendendo, então simplesmente é trabalho em dobro. Trabalho em dobro, com certeza. Com certeza a gente trabalha fora do horário, né? Ah, bom. A gente tá sempre trabalhando, cientista, gente, pesquisador. Então, assim, a empresa, é claro que essas empresas de inovação que nascem dentro de universidade, que, né, hoje, como eu falei, ela tá incubada lá dentro da PIME, né, que tá na UFMS, acaba que também a gente trabalha muito com alunos. Então, né, os fundadores, a gente tem alunos trabalhando. Então, assim... Ah, entendi. Já tem uma equipe, né? Tem uma equipe, né? Por quê? Porque senão eu realmente não conseguiria. Porque a gente, né, é aula, são reuniões. E aí, assim, essa vida de empreender, como você me perguntou. Então, às vezes tem um treinamento aqui, uma coisa ali. Sim. Então, acaba que a gente se divide. Porque... brasileiro sempre dá um jeito, né? De fazer tudo ao mesmo tempo. E aí eu quero tocar até num ponto bacana que eu hoje também... eu acho que essa minha andança por aí nesse mundo do empreendedorismo, hoje eu dou até disciplina disso. Olha e aí só. Lá na pós-graduação. Mais uma aula você arranjou mais então pra você. uma, E por que é bacana? Porque antes, eu participei dentro de uma startup, mas não criei, né? Lá quando eu tava em Ribeirão. E hoje a gente fundou a Arandu.
Então, nesse processo de fundar a Arandu, hoje eu consigo orientar os alunos, que eles perguntam, professor, eu tenho uma ideia muito legal, isso aqui, você acha que é viável? Quanto custa? Por onde que eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? Como que eu abro, né, uma startup? Quais são esses caminhos? Então, hoje eu consigo orientar melhor. Então, por exemplo, a gente tem editais que a gente pede, né, que a gente fala que é subvenção econômica. Sim. Então, e vale muito a pena, óbvio, porque senão o governo não ia investir na gente. Quem começou muito com isso lá, né, há um tempo atrás, foi o estado de São Paulo. E eles descobriram que cada R$1 que a fundação investia, retornava 6, 8. Caramba. Mesmo investindo. Porque é um investimento de risco, certo? Porque startup pode dar certo como pode não dar, porque são ideias inovadoras. É uma aposta, né? Mas mesmo assim, compensa. Sim. Porque aquela que dá certo, tem mais risco. Só pra deixar claro aqui, né, professor, que a subvenção econômica, nesse caso, é isso. É quando o aporte econômico, ele não tá atrelado a um resultado específico, né? É um aporte econômico para uma aposta de inovação, é isso, né? Isso. E aí, quem faz esse aporte? A gente tem as agências de fomento. Então, a gente tem, por exemplo, as FAPs, que são as fundações, né? Que a gente tem a Fundect, a gente tem o governo federal. Então, eles fazem esse investimento na startup. Você, claro, tem que montar um projeto, diferente de um projeto de pesquisa. Então, até isso, né? Eu tive que aprender a fazer. Um projeto de inovação é diferente. E aí, você solicita. Aprovou? Você recebe o dinheiro. Se der certo, ótimo. Mas se não der, você não precisa devolver o dinheiro. Entendeu? Então, assim, imagina você investindo numa ideia que é como eu falei, é um investimento de risco. Não pode dar certo, como pode não dar. Ainda mais, por exemplo, a gente desenvolve corante, né? Então, pode não dar certo a nossa aposta. Mas se der, aí a gente tem um grande retorno. Essa é uma questão que é interessante ficar clara, que é o seguinte. O cuidado com a pesquisa, com a ciência e tecnologia no Brasil e a atenção, o investimento, sempre digo que tem que ser um investimento diligente, né? Sim. Qualquer real aportado em ciência e tecnologia em qualquer país, real porque a gente tá aqui no Brasil, não é um gasto. Exato. É um investimento porque qualquer descoberta, ela pode ser, vou usar essa palavra aqui, disruptiva mesmo, assim, né? Mudar o panorama mundial. Então, só pra deixar claro, porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas tá ganhando dinheiro, não tem que devolver nada. Gente, passa por uma análise, é um edital, são pessoas, são fundações com respeito, gabaritadas, que estão trabalhando em conjunto para desenvolver a ciência, né, professor? Então, assim, só pra deixar claro isso, né, pra quem tá vendo a gente, da importância das fundações, como a Fundect, que é a nossa fundação de amparo à pesquisa aqui, né? E a sua startup passou pelo programa Centelha, né? Passou. Ótimo você tocar nesse ponto. O Centelha, ele faz junto a uma parceria com as FAPs locais, no caso aqui é a Fundect, né? Mas começou, né, com a FINEP, com o recurso do FINEP. E chama Centelha justamente, que é pra botar a faísquinha. Essa faísqueta. Exato. Essa faísqueta. Então assim, por que é bacana isso também? E aí eu gosto de falar disso, porque às vezes a gente tem mentes brilhantes na universidade. Eu já tive... Nessa disciplina mesmo, no final a gente brinca como se fosse um Shark Tank, sabe? Eles têm que montar uma empresa, fingir que vai vender pra gente. Vem cada ideia bacana. E aí, assim, quando a gente consegue falar pra eles que, olha, você pode submeter a sua ideia, que o Centelha é isso. Você começa com a ideia, você não precisa ter empresa, não precisa ter nada. Aí você passa da fase 1, depois pra fase 2, lá no final. Ou seja, você passou por um monte de gente avaliando. Então, se chegou no final, é porque a sua ideia é promissora. Já tá bem filtrada. E aí, você abre a sua empresa. Então, isso é só lá no final. Então, o Centelha foi uma estratégia de governo para que a gente possa fomentar a inovação. Porque um país com ciência e tecnologia e inovação vai fazer toda a diferença. Sim. O país vai crescer. Né? Então, a gente começa a obter também recursos para o país de outras fontes. Então, assim,
qualquer investimento em inovação, como você mesmo ressaltou, é investimento. Porque é mais que provado que, mesmo sendo um investimento de risco, esse risco, ele é superado. Porque aquele que ganha, você consegue ter um retorno muito grande. Muito grande. Exatamente. Então isso, como eu falei, a gente começou lá no estado de São Paulo, depois foi se propagando pro Brasil todo. Então, compensa. Investir em inovação compensa. Legal, né? Falar excelente, mas Bruno... O quê? Infelizmente... Não. Lucas, eu vou tirar o microfone de você. Infelizmente, a gente tem que chegar ao final da entrevista, Bruno. É sempre assim, né? A gente mal começou pra conversar, daí quando você vê, já tá chegando no final já, né? Nossa. Mas, antes de acabar, a gente sempre gosta de terminar aqui o nosso episódio dizendo que cientista, que pesquisador também é gente. É verdade. Também é pessoa, também vive a vida, também assiste uma televisão, também joga um videogame, também faz coisas, ouve música. Então a gente gosta de terminar perguntando, pedindo pra você uma indicação de algo que você tá lendo, que você tá assistindo, que você ouviu. Alguma coisa pra indicar pro pessoal de casa. Não precisa ter nada a ver com a sua área, não precisa ser um material de estudo. É algo pra... Pode ser, mas não precisa. Pode ser, mas não precisa, exatamente. Tá, então assim, eu além de todo o trabalho, né, que eu faço, eu também tenho um grande envolvimento com as sociedades científicas no Brasil. Legal. Eu coordeno um núcleo de mulheres da SBQ, junto com mais outras 2 professoras. Então eu gosto sempre de começar estimulando para assistir o filme da Marie Curie, né? Pra gente, porque tem gente que nem conhece, não tem ideia da história e o apagamento das mulheres na ciência é uma coisa que é mais do que documentada e a gente sabe o que acontece. Então é importante a gente trabalhar essas questões de gênero, né, com as nossas meninas, né, com os jovens. Então eu deixo essa recomendação, né? E vou deixar um livro, porque já que a gente tá falando tanto, acho que esse projeto é tão bacana de divulgação científica, eu quero, na verdade, deixar 2, tá? De integração. Eu adoro ler Carl Sagan. E aí, o Mundo Assombrado pelos Demônios, que eu acho que, não sei se vocês já leram, é muito bacana. Não, de divulgação científica. Então, ele puxa muito como que você assombra se você não acredita em ciência. Muito bom. Porque é importante para qualquer coisa na vida, né, e na sociedade, ter envolvimento com ciência. Pra gente começar a tirar muita coisa aí que às vezes é superstição, né? Então é muito bacana esse livro. Ele é um baita de um divulgador científico. Exatamente isso que eu ia falar. Isso. Carl Sagan, divulgação científica, não tem igual, né? Ele é da Universidade de Cornell, né? Ele é incrível. Muito bom. Eu gosto. Que bom. E aí eu vou deixar também o livro do amigo meu, que eu tô terminando de ler agora, que é o Chloroquination. Chloroquination? Vocês já leram? Não, você mas lembra o nome do Tabajara? Das organizações Tabajara? Sensacional esse nome. Ele escreveu, é um professor amigo meu, que é da USP, lá de Ribeirão. E ele escreveu junto com a Chloé Pinheiro. E aí eles contam, assim, como que o Brasil se tornou o país da cloroquina, né? Porque é importante que, na verdade, não andou junto com a ciência. Sim. Né? Então, eu acho que ele traz um bom relato... Nossa, muito interessante. De toda a história aí da cloroquina. Aqui, também como foi em alguns países, que Estados Unidos também começou. E aí, eu acho que volta a reforçar a importância da ciência e aí ele traz isso muito bem no livro. Muito bom, excelente. Nossa, 3 indicações ótimas aqui hoje pra gente. E pro pessoal aí de casa, é claro. Mas ficamos por aqui hoje então, professora. Infelizmente, né? Novamente temos que chegar ao fim. E agradecemos sua participação aqui no nosso programa. Espero que você tenha gostado de participar com a gente também. Adorei. Muito obrigada pela fala aqui, pelo espaço. E sempre que precisar, pode contar comigo. Que cientista gosta de falar. Exatamente. Professora, parabéns pela sua pesquisa. Parabéns pela sua empresa. Tá? Que tudo frutifique, assim, muito, muito, muito. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigado, professora. Papo de Ciência. Bruno, meu esplêndido, estamos na hora de chegar ao fim aqui do programa. Exatamente. Mais um Papo de Ciência chegando ao final.
Olha, eu vou dizer pra você, Lucas, tá sendo muito legal esse tipo de conversa. E quero falar pra você, Lucas, e pra você que tá em casa também, que conversas como essa precisam ser vistas, revistas, compartilhadas, curtidas, comentadas, não é, Lucas? Senão não faz sentido a gente tá aqui. Com certeza. Né? E assim, o nosso trabalho aqui é o quê? É divulgar a ciência sendo feita aqui no Mato Grosso do Sul. Isso. Certo? Exatamente. Esse é o nosso trabalho, certo? Estamos aqui conversando semanalmente com pesquisadores aqui do nosso estado. O que melhor pra fazer divulgação do que vocês aí em casa? Ó, compartilhar isso aqui. É verdade. A gente tá fazendo a nossa parte, que é chamar eles aqui, ó, botar na cadeira, sentar, conversar quase 1 hora com eles aqui. Então vocês façam parte de vocês agora. Não é isso, Bruno? Um beijo pra todo o interior de Mato Grosso do Sul que assiste a gente pelas ondas aí da Rede E. Exatamente. Toda quinta-feira, às 21 horas e também a reprise aos sábados. Isso. E um beijo e um abraço pra todo mundo que vê a gente pela internet aí, pelo mundo todo, por todos os nossos estados aí, por outros países também. A gente quer agradecer a audiência de vocês e reforçar pra divulgar, pra mostrar pra quem precisa, porque Mato Grosso do Sul, com certeza, é um estado expoente aí na produção de ciência. E também, você falou, importante você falar do interior, porque a gente também tá planejando fazer episódios no interior, hein, Bruno? Estamos com essa meta, esse planejamento aí, e queremos dar uma visitada em algumas cidades. Você quer a gente na cidade de você? Manda um comentário pra gente. Vem aqui pra nós, que a gente tem um pesquisador bom aqui. Isso, manda sugestão boa. pra gente, tá gostei, bom? Gostei, é isso aí. Mas ó, dados os recados aqui, o último recado apenas, sigam a gente no Instagram, sempre bom lembrar, @mídiaciência lá. Lá tem conteúdos extras, conteúdos a mais, você fica por dentro de tudo que tá acontecendo com o nosso projeto. É o de sempre, né, Lucas? Vai ficar o pessoal já tá por dentro aqui, Bruno. A gente precisa ficar rezando a missa toda vez aqui? Não precisa, mas sempre é bom. Mas é bom, porque o pessoal precisa estar ali, ó. Exato. Então a gente siga quer a gente lembrar lá. você. Quer lembrar você novo, que chegou agora, você nova, que chegou agora e tá assistindo pela primeira vez. Não deixe de seguir a gente, tá bom? Exatamente, beleza, mas Lucas? ó, por hoje ficamos aqui. Ok. Até o próximo episódio, pessoal, e tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do Papo de Ciência. O Papo de Ciência é um programa de jornalismo científico produzido pelo MS Mais Ciência, Um projeto realizado pela UEMS a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e pela Fundect. a nossa fundação de apoio à pesquisa aqui no estado.